pessoal, o nosso tema de hoje, estrutura básica da oração. Vamos conhecer os dois sintagmas que formam a oração e entender um pouco melhor a sua estrutura interna, de que tipos de palavras ele é composto. Geralmente o aluno estuda no 7º ano de escolaridade, né? Fundamental 2. No 6º ano também acaba vendo alguma coisa sobre essa estrutura básica da oração. Vamos entender então, só falar um pouquinho primeiro do que é uma oração. Para ser oração, é obrigatório que se tenha verbo, né? Nós vamos diferenciar depois desses exemplos, frase, oração e período, só para ter uma noção. Vamos olhar primeiro a oração, sabermos que para ser oração, só pode ser oração se tiver verbo, então isso é importante observar. E outra coisinha que eu posso acrescentar, a estrutura básica da oração, de certa forma, eu disse no início do vídeo, ela é vista no 7º ano de escolaridade. Mas às vezes no ensino médio, lógico que não vai ser retomado com esse mesmo nível, né? Mas também estudado no ensino médio. Só que no ensino médio vem de uma maneira, estudando mais profundamente a oração em si, o período, né? Aí vem a diferença entre frase, oração e período. No ensino médio é visto de uma maneira mais aprofundada. A oração em si, o período composto. No fundamental, essa é a estrutura básica. O aluno tem que entender sintagma nominal e sintagma verbal. O próprio nome já diz, sintagma nominal é a parte que vai conter as classes nominais, os nomes, substantivo. Ao lado de um substantivo pode aparecer um adjetivo, é a parte nominal da oração. Mas o sintagma verbal, do outro lado, ainda que eles estejam em posição, às vezes, primeiro aparece o sintagma verbal, depois a ordem correta é essa, né? Sujeito, verbo, complemento. Tem uma ordem certa. Sujeito, mais verbo, mais complemento. Tem essa ordem. Ordem direta. Opa, só com uma letra diferente aqui. Sujeito, mais verbo, mais complemento. Essa é a ordem direta de uma oração. Tem a ordem indireta também, né? Estamos vendo aqui primeiro na ordem direta. Sintagma nominal. Vamos ouvir, então, vamos ler então, melhor dizendo. Sintagma verbal também. Estudos descobriram componentes microbianos. Estudos é o sintagma nominal. Inclusive, nesse caso, é um sujeito simples. Descobriram componentes microbianos. É o sintagma verbal. É o que tem como núcleo o verbo. Então, temos que entender essa parte do núcleo. Sintagma nominal tem como núcleo um nome, um sujeito. Estudos é o núcleo do sintagma nominal. Descobriram componentes microbianos. Descobriram é o verbo, é o núcleo do sintagma verbal. O que nós temos que observar? Dentro do sintagma verbal pode aparecer até mesmo outro sintagma. Por exemplo, aqui apareceu componentes microbianos, que é o sintagma nominal, né? O que nós podemos observar? Dentro do sintagma verbal, apareceu o sintagma nominal. E nesse ponto, o 7º ano em si, ele já estudou também, quando ele está vendo estrutura básica da oração, ele já estudou tipos de sujeito. Ele já estudou transitividade verbal. O que tem que observar? O que vem após um verbo? Descobriram o quê? Componentes microbianos. Descobriram é verbo transitivo. Componentes microbianos é o seu complemento. Descobriram o quê? Componentes microbianos. Componentes microbianos é o objeto, é o complemento verbal. Então, o que pode acontecer no sintagma verbal? Pode aparecer dentro dele um sintagma nominal. Foi isso que aconteceu aqui. Só que esse sintagma nominal está servindo de complemento do verbo. É aqui mesmo que ele deve estar, dentro do verbal. Então, já entendemos que sintagma nominal é a parte onde tem o sujeito. Sintagma verbal é o predicado da oração. Podemos assim também denominá-los. Sintagma verbal, nesse caso, foi um sujeito simples. Sujeito. O sintagma verbal é o predicado, assim também chamado. E dentro desse predicado, temos também um sintagma nominal. É isso que temos que entender. Olha uma frase aqui bem comum, bem típica. Os alunos dedicados estudam o conteúdo. Os alunos dedicados, como sabemos, esse é o sintagma nominal. É um sujeito simples. Qual é o núcleo desse sintagma? Alunos. O que é núcleo?
Vamos relembrar? Núcleo é a palavra mais importante do sintagma, é a palavra mais importante do sujeito. Então, sujeito. Os alunos dedicados estudam o conteúdo. Estudam o conteúdo, sintagma verbal. Qual é o núcleo do sintagma verbal? Estudam. Estudam o quê? O conteúdo. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no exemplo de cima. Deixa eu só apagar aqui porque está um pouco bagunçado. Só para entender essa parte aqui, ó. Os alunos dedicados estudam o conteúdo. Então quer dizer que aqui também no segundo exemplo apareceu um sintagma nominal dentro de um sintagma verbal. Pode acontecer. Geralmente são os complementos do verbo. Estudam o quê? O conteúdo. Então, moral da história. Sintagma nominal de um lado, sintagma verbal do outro. O sintagma nominal, ele é o sujeito. O sintagma verbal, ele é o predicado. Predicado. E que o sintagma nominal tem o seu núcleo, que é um substantivo. O sintagma verbal tem o seu núcleo, que é um verbo. E que pode estar na ordem direta ou indireta. Tem uma frase que pode vir aqui na ordem indireta também. Né? Ordem direta da frase. Ordem direta. Essa aqui. Os alunos dedicados estudam o conteúdo. É uma ordem direta. Existe também a ordem indireta. Apenas basta trocar sintagma verbal e nominal de lugar para a ordem ser indireta. Então seria, estudam o conteúdo, os alunos dedicados. Se trocar o sintagma verbal e o nominal de lado, vem primeiro o sintagma verbal e a ordem da oração é chamada de ordem indireta. Então, ordem direta. Essa é a ordem direta. Sujeito mais verbo mais complemento. Essa é a ordem direta de uma oração. A ordem indireta pode ser de outra forma. Como pode ser a ordem indireta? Verbo, não, estuda isso. Verbo mais complemento mais sujeito. Essa é a ordem indireta de uma oração. Por que eu estou mencionando esse aspecto? Isso também está inserido na estrutura básica de uma oração. A estrutura básica é sintagma nominal mais sintagma verbal. Sintagma nominal, sujeito, sintagma verbal, predicado. Essa oração, da qual eu estou falando, pode estar na ordem direta, sujeito mais verbo mais complemento, ou na ordem indireta, verbo mais complemento mais sujeito. Como é que seria, por exemplo, a ordem indireta? Estudam o conteúdo os alunos dedicados. Isso pode acontecer, vir na ordem indireta? Pode acontecer, tranquilamente. Ok? Outra coisa importante, pessoal, que tem que lembrar muito aqui na questão de estrutura básica da oração, é um conceito que o aluno também vê no 6º ano de escolaridade. Ele vê concordância verbal, ou seja, entender os alunos dedicados estudam sujeito simples, verbo no singular. Sujeito simples, verbos no singular. E se o sujeito for composto? Verbo no plural, né? Isso aí é quase que lógico na oração. Se fosse, não, aqui no caso, desculpa, os alunos dedicados estudam o conteúdo. Esse aqui, os alunos dedicados, como é mais de um aluno, está o verbo no plural. Perdão aí. Os alunos dedicados estudam o conteúdo. Sujeito simples, só que o sujeito está no plural. Estudam está no plural. E se for um sujeito composto, aí sim, sempre estará no plural. Se fosse os alunos e os professores,
alunos e os professores estudaram. Os alunos e os professores estudaram. Sujeito composto. Os alunos e os professores estudaram, verbo no plural. Então, lembrar dessa questão de concordância. Se um sujeito está no plural, o verbo vai para o plural, que é o sintagma verbal. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Tem que observar isso, então. Essa relação entre sintagma nominal e sintagma verbal. Um está diretamente ligado ao outro. Quando na oração o sintagma nominal está no singular, sintagma verbal, singular. Sintagma nominal está no plural, sintagma verbal também fica no plural. Ok? Então por hoje é só. Até a próxima aula.